Muito bem, irmãos, vamos ler aqui, né, o versículo 5, 6, 7 e 8. Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar com as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, a minha vinha, porém, eu não guardei. Dize-me tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois, por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Essa primeira frase no versículo 7. Tem duas traduções, né? Mas eu estou com uma boa tradução aqui. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Eu lembro que no ano passado nós tivemos algumas meditações sobre o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é assim, né? Tem aquela figura do rei Salomão com a Sulamita. Então, é como se ele tivesse apaixonado por ela e ela estivesse apaixonado por ele. E eles vão andando até que se encontram no jardim, né? E muitas coisas acontecem. É uma novela. Eu mostrei isso para os irmãos, que é uma novela maravilhosa, uma novela romântica de amor do rei com essa simplória cidadã do reino do Salomão. Mas também, meus irmãos, é uma figura do amado com a sua amada. Por isso que, em vez de colocar o nome do rei, ele é sempre chamado de amado. Em vez de colocar o nome da menina, é sempre colocado assim, ela é chamada de amada, né? Por quê, né? Por que tem que colocar amado, amada? Não tem um livro na Bíblia, não tem um texto, meus irmãos, que se repete tanto a palavra amor como o de Cantares de Salomão. É o tempo todo, amado, amado. Quer dizer, se estou chamando ela de amada, se ela está chamando ele, né, de amado, é porque há um amor. É assim que eles que se consideram, né? Então aqui ela fala assim, ó tu, a quem a minha alma ama. É uma forma dela considerar ele, porque antes ela fala, olha, eu sou uma pessoa tão cheia de defeito, como uma tenda lá, né? Como uma tenda, sabe? Você olha para uma tenda, olha, meus irmãos, quando você tem aquele pessoal cigano, eu tenho dó daquele pessoal, do pessoal cigano, essa que é a verdade. Sempre que eu vejo o cigano, eu vejo os índios, né, andando pelas nossas ruas, eu fico pensando que alguma coisa foi roubada deles lá atrás e por algum motivo, meus irmãos, eles não se conformaram com isso, né? Por exemplo, se você vê um índio, né, e esse índio, você vai ver mais índia do que índio, né? Mas você vê aquele povo, você sabe que alguma coisa foi roubado deles, a terra deles foi roubada, né? Então, da cabeça deles, talvez os seus ancestrais, talvez eles não perdoaram a gente de ter roubado eles, né? Essa aqui é a verdade. Mesma coisa dos ciganos, que na verdade são povos expulsos, por isso são ciganos, né? E aí você olha assim e vê que às vezes eles moram, né, naquelas barracas e tal, e você vê por cima aquela barraca horrível, feia, sabe, cheia de poeira, cheia de sujeira. Quando ela começa a falar dela no começo, do 5, no versículo 6, ela está falando isso. Como é que você, meu amado, como você pode ter olhado para mim, sendo que eu sou assim, tão feinha, tão cheia de defeito? Ela fala no final ali, ela fala assim, eu não guardei a minha vinha. É que representa toda a humanidade, é claro. Porque Deus deixou o homem para cuidar do jardim, para não, né? Ele não fez isso. Ele realmente foi reprovado.
Então ela está dizendo, eu sou uma pessoa que eu fui reprovada. Em resumo, é como se ela dissesse no versículo 6 e 7, ela dissesse assim: como você pode ter olhado para mim sendo eu uma pecadora? É isso que ela está dizendo quando nós transformamos as palavras para o Novo Testamento. Como pode me amar assim? Aí nos traz essa reflexão, né? Como é que Deus, como é que Cristo pode ter nos amado tanto, 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 tanto? Sabe, aquelas pessoas ofendendo, xingando, humilhando, criticando, ele olhava com aquele olhar de amor. Meus irmãos, o olhar de Cristo nunca foi um olhar assim, de ressentimento, de mágoa, de tristeza. O olhar de Jesus, por pior que fossem as pessoas contra ele, era um olhar de compaixão. Ele ainda conseguia sentir a dor das pessoas, conseguia sentir o ressentimento daquelas pessoas, conseguia sentir o sofrimento, a dor, a doença. Isso é compaixão. E aí, meus irmãos, isso era transformado em olhar de amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então, você tem em Cristo o grande amado. Mas vamos voltar para ela, porque no versículo 7 ela fala assim: ó tu a quem a minha alma ama. E nossa igreja, né, quando falo nossa, fala a igreja em geral, é a Igreja Batista da Fé, pode ser uma outra igreja aí, de qualquer denominação, desde que crê em Cristo como único e suficiente Salvador. A gente tem muita facilidade em falar que crê. Eu creio em Jesus Cristo como Salvador, né? Tem muita facilidade, muito mais ainda, em cantar, né? Em ficar realmente clamando, falando. Eu estava contando ontem, tive uma experiência boa, né, nessa viagem, apesar de que meu estômago não estava muito bom, mas tive uma experiência boa. Por quê? Porque a gente veio ouvindo música, né, umas músicas bonitas, sabe? Eu ouvi as músicas. Como eu estou muito desatualizado das músicas hoje, aí eu fiquei pensando, né? Tem aquelas uma que fica na tua cabeça, né? E aqueles cânticos, né? Todas as pessoas daquela igreja, talvez cantando ao mesmo tempo, né? Eles cantavam assim: lindo, 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 glória, glória, glória. Eu pensei, é uma música bonita essa aí, né? E fiquei pensando, refletindo no meu coração, se alguém chegasse em alguém desses que estão cantando lindo, 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 perguntasse para essa pessoa: por que que você está falando que Jesus é lindo? De que forma ele é lindo? Na forma de beleza, de formosura humana? Eu acredito que a maioria deles iam ficar meditando, pensando, ia parar um pouco para responder. Porque eu estou cantando que ele é lindo, mas as nossas crianças também cantam aqui. Não estou repreendendo a música, não. Tá? Só estou tentando trazer aqui uma reflexão para nós. Por quê? Se alguém chegasse e dissesse assim: olha, por que que você está chamando Jesus de lindo? O profeta Isaías fala o contrário, não é? O profeta Isaías, ele dá um pé no freio aí, quando ele fala assim: olha, nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Mas fica aquela, né? Calma lá, que negócio é esse? O profeta, ele está olhando para Jesus lá na cruz, que é um Jesus cheio de sangue, marcado pelo chicote, espetado pelos espinhos, né? É ali com aquela face de tristeza, de dor, de angústia: meu pai, por que me desamparaste? E também pelo sentimento que as pessoas estavam desprezando ele, né? O mais desprezado, como diz o próprio profeta Isaías. Aí o Isaías, ele acrescenta uma coisa, né? Ele fala assim: nem parecia um homem, ele foi tão sofrido ali, que ele não parecia ser um ser humano, a forma que ele ficou. Aí você pensa assim: eu estou cantando que ele é lindo, 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 mas em que sentido ele é lindo? A pessoa teria que pensar: calma lá, então não é uma beleza física, não é? É claro, eu cresci na cultura romanista. A minha mãe foi filha de Maria, ela
frequentou, desde, meus irmãos, de um breve seminário, foi freira em Santa Cruz do Rio Pardo por um tempo, até ser tirada de lá pelo meu avô, né? E então eu cresci, minha família cresceu com aquela cultura bem romanista, né? E quando a gente chega, a gente vê o aspecto de um Jesus pregado na cruz, um aspecto de tristeza, você sabe, mas é uma figura humana bonita. Já repararam? É uma figura humana bonita. Você olha assim e fala, olha, era um homem bonito, né? Então, lindo, lindo, quase que nos remete a pensar em lindo dessa forma. Ah, como ele é lindo, né? Quando, na verdade, é lindo, 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 glória, 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 pelo que ele fez por nós. Ó, tu a quem a minha alma ama, quem ama a minha alma. Uma das dificuldades da igreja hoje, né, não é glorificar o nome de Jesus. A gente faz isso facilmente cantando, dando glória na igreja, como muitas igrejas fazem, colocar o nome dele como soberano, e é mesmo. Não há mentira, há uma justiça muito grande nisso, uma verdade pura, né? Por quê? Porque o nome de Jesus, o apóstolo diz, está sobre todo o nome. Todo joelho se dobrará ali por esse nome de Jesus. A palavra de Deus diz isso. E quando fala do nome de Jesus, ele não economiza elogios, como a gente pode cantar, seu nome vai ser o quê? Seu nome é maravilhoso. Seu nome é Deus forte. Seu nome é conselheiro. Seu nome é príncipe da paz. Não é assim que a palavra de Deus diz lá em Isaías também? Sim. Então, meus irmãos, nós não temos problema de cantar a glória de Deus. A gente não tem problema de dizer que Ele salva e salva. Ele me salvou, Ele salvou vocês. A maioria dos que estão aqui, talvez todos, entende que Jesus Cristo me salvou. Há poder nesse nome. Ninguém duvida disso. Poder para salvar, né? Poder, o apóstolo fala, olha, não tem um outro nome no céu, debaixo da terra, na terra, né? Pelo qual devamos ser salvos, que é o nome de Jesus. É um nome poderoso. É um nome poderoso. Mesmo uma pessoa ímpia que usa esse nome, o inimigo sabe que é um nome poderoso. Não foi lá os 7 filhos de Seva, né? Em nome de Jesus, que Paulo, eu conheço Jesus, os demônios falam. Eu conheço Jesus, né? Ou seja, é um nome de poder para expulsar demônios, sim, é um nome de poder para curar. Quantas pessoas já foram curadas em nome de Jesus? Eu não vejo dificuldade, tanta quanto eu vejo dificuldade numa declaração tão íntima e, ao mesmo tempo, ela é tão pura de dizer, ó tu a quem a minha alma ama, a minha alma te ama, que amor eu tenho pelo seu nome. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 12. O que diz lá? Quando a gente pega aquele texto, um texto profético do nosso Senhor Jesus, ele diz o seguinte, Lucas, capítulo 21, e versículo 12, diz assim, mas antes de todas estas coisas, falando do final dos tempos, né, lançarão mão de vós, vos perseguirão, vos entregarão às sinagogas, serão presos, conduzidos na presença de reis e presidentes. E aí no final ele acrescenta essa frase aí, né? Por que essa pessoa está sendo presa? Por que essa pessoa está sendo colocada de uma forma assim, constrangedora, na frente de reis, na frente de príncipes, né, de magistrados? Veja o apóstolo Paulo lá na frente do rei Herodes Agripa, o apóstolo Paulo perto lá daquela princesa, da rainha, né? Ou seja, ele todo sujo, todo maltrapilho, com os pés e as mãos amarradas. É uma situação constrangedora, né? Lançado na prisão, levando açoites, apanhando e tudo mais.
Por que tudo isso, Paulo? Aí o final explica, aí, o final do versículo 12. O que diz o final do versículo 12? Por amor do meu nome. Aí nos lembramos de Cantares, que ela fala: ó tu, a quem a minha alma ama, a minha alma te ama. Contando ontem para os irmãos, houve um caso no tempo dos puritanos, que a igreja estava sendo perseguida na Inglaterra, e era uma perseguição muito ferrenha, muito dura, E isso depois da reforma, tá? Isso, crentes sendo perseguidos, entre aspas, por outros crentes. Você não podia ler a Bíblia, você não podia pregar a palavra de Deus, Mas um dos puritanos lá, ele foi preso e foi condenado à fogueira, que a morte antes era a condenação à fogueira. Só que o pessoal era muito cruel, mas não se contentava em apenas queimar aquele que era um cristão, aquele sujeito cristão. Eles não, é que nem o Amã. Eu não me contento só de matar o Mardoqueu. Ele queria fazer o quê? Ele queria matar todos os judeus, toda a raça. Eu quero acabar com a raça inteira, Então o inimigo, ele sabe como nos atingir, como querer nos magoar, nos destruir, Então, naquele tempo lá, meus irmãos, os seus opositores, os seus clérigos opositores, não, só colocar ele na fogueira não basta, Porque para ele sair da fogueira era só ele dizer: não, eu não vou mais pregar a Bíblia, não vou mais falar, não, vou aceitar a igreja aí oficial e tal. Pronto, acabava o problema. Mas, um pregador da palavra, e aí então avisaram a esposa, tinha aquele monte de filhos, Antigamente a família tinha aquele monte de filhos, Avisou: olha, vocês vão encontrar o pai de vocês, o seu marido, lá na fogueira, Eles não iam ser queimados, mas eles iam encontrar o pai caminhando para a fogueira. Por quê? Porque eles queriam que porque um pai sofre de ver um filho sofrer, é verdade. Mas também queria que as crianças, a esposa, todos eles sofressem. Então, marcado o dia para para aquela inquisição até, para aquela fogueira. Então eles, meus irmãos, prepararam tudo, só que não contava o amor profundo que esse pai semeou no coração dos filhos e da esposa. Não um amor a ele, pai, porque existe esse amor paterno, materno, um amor de filho pelo pai. Isso é grande, é maravilhoso, é precioso. Eu estou falando do amor que aquele pai semeou no coração dos seus filhos e da esposa, o amor que eles deviam a Jesus. Então a mãe, desde que ela ficou sabendo que teria que encontrar um marido e junto com as crianças indo para a fogueira, ela disse para os seus filhos: meus filhos, nós vamos ajudar o papai, Nós vamos animar o papai. Assim que o papai passar, nós vamos dizer: vai, papai, isso mesmo, papai, muito bem, papai, em nome de Jesus, papai. Meus irmãos, imagine, que quando aquele homem foi tirado lá com as mãos, os pés amarrados, com a boca, presa lá com aquele gancho todo carregado, como se fosse o maior bandido da história, e só porque pregava o evangelho. Então ele passando assim, qual foi a sua surpresa? Porque ele não sabia, porque era um sofrimento para ele, que ia ver a esposa, ia ver os filhos, olhar para a esposa e olhar para os filhos, desde o pequenininho até o maior. A história conta que eles ficavam assim, tipo do maior ao menor, como José lá, colocando do maior ao menor. E aí, as crianças gritando para o pai, vai, pai, como Jesus vale, esse amor por Jesus, Cada filho animava, ainda que ele olhava no olharzinho deles lá, não podia dizer nada com aquela boca toda amarrada, mas, ó tu, a quem a minha alma ama, ter esse amor por Jesus. Será que é esse amor por Jesus que eu estou ensinando para os meus filhos? Quase impossível de ensinar se no meu coração eu não posso dizer com toda sinceridade: ó tu, ó meu amado. Que o tempo todo eu olhar para Jesus e dizer: ó meu amado,
ó tu a quem a minha alma ama. Porque a igreja, meus irmãos, ela está muito longe desse sentimento. Quando eu falo a igreja no geral, nós estamos muito longe de um sentimento que é tão profundo quanto dessa sunamita pelo seu rei, da amada pelo amado. Era um amor assim, um amor, sabe, profundo. Sabe, a gente está mais parecido com aquele pessoal, lembra, né? Os 10 leprosos, se precisar, eles correm para Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia, né? Mas depois que são curados, só um volta. E os outros 9? Não clamaram tanto para Jesus, não disseram, Jesus! Disseram, mas já estão curados, já estão afastados, não precisa mais. Como aquele povo, Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, lançando lá no chão os seus ramos, não tinha mais ramos, jogava toalha, jogava lá, meus irmãos, mantos, para que Jesus pudesse passar, mas 4 dias depois, quando foi dito para eles, vocês querem Jesus ou vocês querem Barrabás? E eles diziam, Barrabás. Porque essa frase, ó tu a quem a minha alma ama, é um amor a uma pessoa real. Ó tu. Ela como se estivesse olhando nos olhos da pessoa. Não é olhando uma imagem, sabe? Não é olhando uma doutrina que está na minha cabeça. Eu conheço todas as doutrinas da Bíblia. Tá bom. É olhando para Jesus mesmo, Ele morrendo na cruz, eu poder amá-lo, porque Ele me amou primeiro. Então, poder dizer, ó tu, é um amor real. A gente costuma dizer que esse amor é um amor madaleno, né, da Maria Madalena, porque era um amor muito grande dela por Jesus. Que amor essa mulher ela tinha por Jesus, pelo que Jesus fez na vida dela. Ela não se conformou de não ver o corpo ali, ficou lá chorando e todas as outras foram embora, ela continuou, ela permaneceu. Eu não vou embora. Me conta, né, onde o senhor colocou ele, que eu vou lá pegar. Como é que ela vai pegar um defunto? Ela quer estar perto de Jesus. Ou como a irmã de Lázaro, a Maria, ou como aquela pecadora que apresenta-se lá na sala do Simão e está lavando os pés de Jesus, enxugando os seus pés com os cabelos, porque ela lava os cabelos com suas lágrimas. Então, irmãos, é desse amor que nós falamos. Esse é um amor verdadeiro. É um amor sofredor, né? Por quê? Porque Jesus disse lá, aqui em Lucas 21, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos. Eu estou pronto para isso. Se há uma sinceridade em mim, quando eu digo, ó tu, a quem a minha alma ama, voltando, nós estamos prontos para dizer que confiamos, estamos prontos para glorificar esse nome, mas para dizer, eu amo Jesus. Nas minhas conversações, quando eu estou conversando com um amigo, com uma amiga, ou com as pessoas em casa, com a esposa, com os filhos, com o marido, será que há um amor mesmo? Existe esse amor? Porque o amor vai ser destilado pela boca, o amor nas nossas escolhas, né? Quando nós podemos escolher entre estar com os irmãos, escolher estar, sabe assim, juntos espiritualmente, a forma que nós gastamos até o nosso dinheiro. Aí, meus irmãos, onde estiver o vosso tesouro, estará o quê? O vosso coração. Essa menina, ela tem um amor muito grande pelo marido, pelo amado. Quero ler um outro versículo aqui para vocês, né? Vamos lá, né? Esse versículo se encontra em Cantares, no capítulo 5. Você pode abrir comigo lá, né? Cantares, capítulo 5. Esse amor tão profundo, né? Diz assim, versículo 7.
Acharam-me os guardas, essa é a amada falando, tá? Que rodeavam pela cidade e me bateram muito, me feriram, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Por favor, eu peço, filhas de Jerusalém, que se vocês encontrarem o meu amado, diga que eu estou doente de amor. Ela apanhou, ela sofreu, porque ela estava buscando o seu amado. E ela foi, assim, meus irmãos, humilhada, como Jesus coloca lá em Lucas capítulo 21, versículo 12. Então ela encontrou as amigas dela. E quando ela encontra as amigas dela, ela podia dizer assim, olha, esse amor não vale a pena. Não vale. Melhor eu esquecer esse amor. Esse amor só me deu azar, ela podia dizer, né? Só apanho, só sofro e tal, né? Olha como é que eu estou, né? Eu já era toda meio levrada a breca, agora piorou a minha situação, depois que eu estou com esse meu amado. Não, não é isso que ela diz. Ela encontra as amigas dela e fala assim, ó filhas de Jerusalém, por favor, eu peço para vocês, que se vocês encontrarem o meu amado, diga para ele que eu estou doente de amor. Ontem eu lembrei os irmãos, se você pudesse mandar um recado para Jesus, um só. Ela está mandando somente um recado para Jesus. Mas se você pudesse mandar umzinho só, qual recado você mandaria para Jesus? Ah, Senhor, o Senhor podia arrumar aquelas coisas lá em casa, muito problema. Talvez alguém falaria isso. Senhor, o Senhor podia me ajudar financeiramente, que a coisa está brava, né? Quantos não cansam de mandar esse recado para Jesus? Senhor, fala para aquele irmão lá, porque eu estou muito triste com ele, eu estou muito magoado com ele, não sei o que, ele fez isso para mim. Você podia mandar esse recado para Jesus. Tem muitos que mandam esse recado o tempo todo. Veja a grandeza do recado. Se tivesse essa chance, vou me encontrar com Jesus, né? Meu pai estava lá no leito de morte, a gente sabia que ele ia morrer e ele sabia também. Foi uma coisa muito interessante a morte do meu pai. Meu pai sempre foi forte, os irmãos lembram dele forte, nunca vai lembrar dele, né, doente. Mas quando a gente foi lá visitar ele, ele já estava completamente doente. E eu vim para cá com a Sandra, né, para voltar no outro dia, mas quando a gente já voltou, a outra irmã, né, internou ele. Eu fui visitar ele no hospital. Ele olhou para mim e disse, me chama de Beto, né, falou assim, Beto, vai lá, assina os papel, porque eles falaram aqui, eles pensavam que eu estava dormindo, que eu vou morrer. Daqui 3 dias. Então, quero morrer em casa. Não, é claro. Filho jamais vai tirar um pai do hospital, né? Não sei se vocês tirariam, mas eu não levei em conta isso, né? As plaquetas dele começou a cair, colocava, caía, né? O certo é que deu 3 dias, ele morreu. E ali, olhando para ele, né? Assim, pai, o senhor vai encontrar com Jesus primeiro que eu mesmo, hein? Né? Falando essas coisas. Ele tinha uma consciência da morte dele. Eu poderia ter olhado para ele ali e dizer, pai, diga para ele que eu amo ele. Eu queria que o senhor dissesse para Jesus que eu amo ele, né? Eu amo ele mais do que tudo. Acredite, irmãos, essa foi a última coisa que eu ouvi do irmão Félix, e isso me impressionou muito. Porque ele segurou a minha mão, e a gente estava no tempo da Covid, e a filha dele colocou uma cadeira aqui e a outra ali. Era muito longe, uma cadeira da outra, uma distância muito grande. E ele estava de andador. Pois ele disse, pegue a sua cadeira, fica aqui perto de mim, não estou te ouvindo.
Não, pai, não, eu não estou ouvindo o pastor Gilberto, né? Aí eu fiquei do ladinho dele assim, né? Bem do lado lá. E ele, como ele usou o Salmo 37, naquela frase que fala, deleita-te no Senhor. Ele começou a falar só sobre esse versículo, né? Ele falou assim, Jesus é o meu prazer. Aí, em um determinado momento, ele pega assim, eu não sei de onde aquele velhinho achava tanta força aos 102 anos de idade, eu não sei, né? Eu fico impressionado. Ele pegou a minha mão assim, quase que espreme a minha mão, né? Ele tinha um mãozão, né? Aquele mãozão árabe assim, né? Então ele pegou assim, apertou a minha mão e disse assim, né? Eu amo Jesus, né? Assim, meus irmãos, como é que a gente não vai ficar impressionado, né? A vida dele foi uma vida de amor a Jesus. Eu já falei para vocês, a mulher dele o deixou, casou 2 vezes depois disso. Depois de mais de 50 anos, quase 60 anos, ela volta. E eles se casam novamente. Todas as orações dele estavam sendo ouvidas, mas era uma intimidade com Jesus que poucas pessoas, sabe, chegam nesse nível, justamente porque não insistem em aprender a amar Jesus mais do que todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aí então, ó tu a quem a minha alma ama, minha alma, esse amor. Qual é a última coisa que a amada pede? Você vai ver o meu amado? Vou. Poderia ter dito para o meu pai, ô meu pai, diga para Jesus que eu amo. Minhas amigas, se vocês encontrarem o meu amado, diga que eu estou doente de amor. Elas não se conformam dessa situação. Vamos acabar aqui. Capítulo 5, versículo 8. Que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais que outro amado? Que tanto nos pede isso, nos conjura. Ela está falando assim, você acha que o teu amado é melhor que o nosso amado? Que é ele? Que é? Aí ela descreve ele como a coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo és. Pelas obras dele por nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Meus irmãos, é só uma reflexão sobre o nosso dever de amá-lo. Que você possa mesmo, trabalhar isso na sua vida, esse amor por Jesus, pelo que ele fez por nós, para ter essa resposta tão precisa. Se você vê o meu amado, diga para ele que eu amo ele, eu amo muito ele. Esse é o recado que a gente quer que Jesus ouça.